Shalom Aleichem, paz seja convosco. 14 de maio de 1948 é uma data que celebramos, né? Onde houve o surgimento, ou, na verdade, o renascimento do Estado de Israel. E nós temos, dentro da história pós-bíblica de Israel, alguns fatos aí importantes que levaram a concretização, né, ajudou para que acontecesse, então, o ressurgimento do novo Estado de Israel. E nós temos, então, e falaremos a respeito, no programa de hoje, sobre o movimento sionista. Pois é, você vai entender o significado do conceito, o que significa e a importância desse movimento para o surgimento do novo Estado de Israel. E para falar a respeito deste tema, está conosco hoje aqui o pastor Eguinaldo Hélio. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Romualdo. É uma alegria estar aqui de novo no Israel para Jesus e falando de um tema que é apaixonante, né? Esse renascimento de Israel. E eu fico pensando assim, é tão precioso se você for conversar com um judeu, você saber desse assunto. Ele vai ficar muito feliz, né? Ele vai ficar muito feliz porque ele vai ver que você valoriza a história. Esse é um povo histórico, esse é um povo que ama a história. E você saber a história do renascimento de Israel, para ele é um presente. Né? Eguinaldo, pastor Eguinaldo, ele é pastor no Centro Evangelístico Vale da Bênção, fundador e líder da Missão Atenas, pastor, professor de teologia, escatologia, de missões, apologética, é também escritor, né, e também jornalista por formação. Então, um tema que trata bastante sobre história, nós trouxemos justamente um historiador e alguém que pode falar com bastante propriedade a respeito deste tema importante. Na verdade, vou fazer já duas perguntas, né? O que é o movimento sionista? E também, obviamente, o pastor vai trazer isso para nós, mas eu já faço a pergunta, né? O que significa o termo aí, sionismo, sionista, né? E o que é esse movimento? Então vamos lá. A gente tem que pensar que todo acontecimento histórico, ele tem algo prévio. Ele tem um momento, ele tem todo um processo que vai desembocar naquilo. Então, e o renascimento do Estado de Israel, que se dá ali em 14 de maio de 1948, ele também tem esse processo prévio. E esse processo prévio a gente pode chamar ele de movimento sionista, né? Então o movimento sionista é aquele movimento que vai acontecer entre os judeus já no final do século XIX, para que os judeus possam retornar para a sua terra e ser uma nação outra vez. Então o movimento sionista é isso, é o movimento do povo judeu de volta para a sua terra. Da onde vem essa palavra? Acho bonito isso, né? Sionista vem de Sião. Sião é um dos montes ali ao redor de Jerusalém. Então, quando você lê a Bíblia, há uma identificação muito forte do monte de Sião com a cidade de Jerusalém e, de certo modo, com todo o povo judeu, o povo de Israel, né? É uma identificação ali, são coisas das figuras de linguagem. Então, por exemplo, como estão os montes ao redor de Jerusalém, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então você tem essa ideia assim de Sião como a identificação do povo judeu. Então o movimento do povo judeu de volta para a sua terra, para criar a nação, é o chamado movimento sionista. Muito bem. E qual é a origem desse movimento? Então aí eu gosto de dizer assim, que a origem do movimento sionista é a Bíblia. É a Bíblia. Nós não podemos esquecer que no ano 70 depois de Cristo, nós temos um evento histórico para os judeus, que é a queda de Jerusalém. E aí não foi apenas a destruição da cidade de Jerusalém. Você tem ali o cumprimento de diversas profecias, não só profecias que estavam em Deuteronômio, que estavam em Levítico, em toda a Bíblia, né? Mas coisas também que o próprio Jesus tinha falado. O próprio Jesus tinha falado deste evento, deste acontecimento. Então, no ano 70 depois de Cristo, nós temos os romanos ali fazendo o cerco a Jerusalém, Jerusalém sendo destruída,
E isso significou para o povo judeu a perda da sua terra e a perda de uma certa autonomia política. A partir de então, o povo judeu ele entra naquilo que nós chamamos de diáspora, né? Eles vão ser espalhados por várias nações da terra, vão sofrer uma série de situações, uma série de situações, não só a Europa, o próprio Oriente Médio, até a China você tinha judeus espalhados lá na China, né? E durante um período enorme de tempo, aí, quase 2000 anos, eles liam a Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia se tornou a pátria dos judeus, a Bíblia é a pátria deles. E o que dizia o livro que eles liam? O livro dizia que eles iam retornar para a terra deles. Que em algum momento eles retornariam para a sua terra. Então era até comum, quando fazia a celebração da peça, né, da Páscoa, a palavra que eles diziam, a frase que eles diziam ao término da Páscoa, até o ano que vem em Jerusalém. Né? Até o ano que vem em Jerusalém. Por quê? Porque a visão deles era que em algum momento eles iam voltar para a terra. E isso então vai começar a acontecer já no século XIX. Lembrando de uma coisa, né? Que sempre teve judeus habitando na terra, sempre. Poucos ou muitos, sempre teve. Mesmo depois da dispersão nos anos 70, anos 135, mesmo assim, havia presença judaica ali. Sempre teve. Então a gente pode dizer que o movimento sionista, a origem dele é a Bíblia. Por quê? Porque a ideia de retornar para a terra, mais do que ser uma ideia política, ou ideia de um líder novo, era aquilo que estava nas Escrituras, né? Perfeito. O pastor tocou no termo aí político, né? E, obviamente, vai além, né, de ser apenas um movimento político, como o pastor bem colocou. Mas, naturalmente, vai ter esses contornos, né? O movimento vai ter esses contornos políticos. O movimento sionismo político, como que começa e onde que ele está aí no meio da história? Então você vê assim, você tem ali aquele anseio deles voltarem para a terra, você tem as promessas bíblicas deles voltarem para a terra, mas precisa ter uma organização para que isso aconteça, né? Como é que tudo começa? Eu sempre gosto de contar essa história, eu acho linda. Começa com um caso de um capitão da marinha francesa chamado Alfred Dreyfus, né? Assim, uma história muito curiosa, e aqui tem umas nuances assim. Você tinha os judeus da parte da Europa Oriental, que eles eram mais pobres, geralmente, e que eles eram também mais apegados à Bíblia, né? Mais apegados ao que a gente chama de Antigo Testamento. Então, no meio deles havia um anseio muito grande de retornar para a terra. Mas eles não tinham uma organização política mais definida, eles não tinham assim, um planejamento maior, mas eles tinham fervor, né? Eles tinham fervor. O que aconteceu com os judeus já na Europa Ocidental? Eles já queriam se livrar da sua identidade judaica, por incrível que pareça. Você tinha entre os judeus um movimento que foi chamado de assimilação, e ali os judeus, o pensamento deles era o seguinte: vamos parar de sofrer com esse negócio de ser judeu, então não vamos mais dizer que a gente é judeu, vamos dizer que a gente é francês, vamos dizer que a gente é português, vamos dizer que a gente é espanhol, vamos dizer que a gente é austríaco, holandês, mas não que é judeu. Pronto, nós vamos assumir a nacionalidade onde nós estivermos, ao invés de dizer eu sou um judeu. E aí o que aconteceu? Esse movimento de assimilação foi muito forte naquela juventude da Europa Ocidental, até porque muitas das condições sociais, econômicas e políticas dele tinham melhorado bastante, então eles não pensavam em voltar para a terra, não tinha esse pensamento de voltar para a terra. Mas vai acontecer um caso no final do século XIX, foi conhecido como o caso Dreyfus, que foi um caso que dividiu a França. O que aconteceu? Foram achados documentos secretos da Marinha Francesa numa embaixada alemã. E aí isso é um caso de espionagem, um caso muito grave. E naquela ocasião, então, quem é o culpado? Ficaram procurando o culpado, como normalmente vai acontecer nessas ocasiões. Só que não acharam o culpado, e já que não achamos o culpado, quem que nós vamos culpar? Não, culpar um judeu. Você tinha o Alfred Dreyfus, que ele era um judeu assimilado, ele era capitão da Marinha Francesa, e o desejo dele era servir mesmo a França, se identificar, né, se assimilar no país de origem. Aí o que aconteceu? Acusaram ele, né? Mesmo com provas insuficientes, mesmo com que não tivesse as coisas suficientes, ele foi acusado.
o Dreyfus, ele até assim, é fantástica a história. Quem estudar direito vai estudar a história dele, né? Eu li o livro da Hannah Arendt, que é o Raiz do Totalitarismo. Ela faz uma narrativa bem interessante de como aquilo agitou o país. Porque o país, ele foi o primeiro prisioneiro de um lugar chamado Ilha do Diabo. Então, a Ilha do Diabo tem umas ilhas-prisões aqui na Guiana Francesa, aqui mesmo na América do Sul, Ok. e uma dessas ilhas que era menor, era uma colônia de leprosos, tiraram esses leprosos de lá para fazer uma prisão, e o Dreyfus foi o primeiro ali. Ficou muito famosa essa ilha por causa de um prisioneiro que escapa de lá, que é o Papillon, né? E teve livro, teve filme, tudo falando do Papillon. E aí ficou famosa. E muita gente não sabe que o primeiro lá mesmo era um judeu chamado Dreyfus. Só que chega um momento, e isso aqui tudo, assim, a história é grandiosa. Você tem um novelista judeu, francês, chamado Émile Zola, e o Émile Zola ele lança faz um artigo na primeira página de um jornal chamado Aurora, e lá ele faz um artigo que ficou famoso. Esse artigo digamos assim, é um marco na história do jornalismo, chama-se Eu Acuso. E aí ele começa a acusar as autoridades que sabiam que o Dreyfus era inocente e que o Dreyfus não era culpado, que foi só, digamos assim, o bode expiatório da situação. Aí que acontece nisso? Na história final ele é inocentado, né? É uma história cinematográfica, mas ele ainda passou 7 anos lá na Ilha do Diabo. Mas a história vai ser tocante, vai começar com outro judeu assimilado, chamado Theodor Herzl, né? Porque o Herzl era um jornalista austríaco que foi convidado para ver a destituição pública do Dreyfus, né? Então era uma coisa assim pública, né? Aquela coisa assim, de realmente humilhar publicamente pelo que ele supostamente teria feito. E então chega aquela hora assim que vão arrancar as insígnias do peito dele, tem todo um ritual, quebra uma espada no joelho, e aí dizem assim pro Dreyfus: Alfred Dreyfus, sois indignos de servir a França. E nessa hora que isso é dito, naquele evento público, o pessoal começa a gritar: morte a Dreyfus, morte aos judeus, morte aos Dreyfus, morte aos judeus. Quem está lá no meio? O Theodor Herzl, um judeu assimilado, está lá no meio. Aí fala assim, ele era um santista no meio da torcida do Corinthians. E aí é complicado. É complicado. E então, por que esse momento é um momento tocante? Uma das narrativas desse momento, ele fala assim, naquele momento o jornalista se torna um profeta. Por quê? Porque o Theodor Herzl, ele está saindo, e aí ele pergunta para um amigo dele assim que é cristão, vem cá, por que vocês têm esse ódio assim aos judeus? Por que isso contra os judeus? Aí o amigo responde assim, olha, nós cristãos, quando se trata de odiar os judeus, nós somos unidos. E aí o Herzl, então, ele tem o seguinte pensamento: nós não vamos estar bem nesse mundo enquanto nós não tivermos a nossa própria pátria. E aí, então, ele vai começar a trabalhar no sentido de para que o povo judeu volte para a sua terra e tenha a sua nação outra vez. Isso, gente, é o final, isso é 1895, 1896, ou seja, pelo menos um bom tempo antes do país ser fundado, né, de renascer. E aí, nisso, ele escreve um pequeno livro chamado O Estado Judeu. É o pequeno livro dele ali, O Estado Judeu, o nome do livro. E nesse livro, o livro é muito interessante, porque o livro ele é um misto de palavras, digamos assim, meio proféticas, né? E também uma estratégia de como que isso acontecer. Então ele faz toda uma estratégia para que essa mudança, essa saída dos judeus de todos os cantos do mundo, inclusive da Europa, migrando para o que era então chamado Palestina, essa migração fosse feita de um modo gradativo, inclusive vendo questões econômicas e tudo mais. Então ele tem essa perspectiva. Mas o que vai acontecer? O fato é que não deram muita trela para ele, né? Inclusive ele foi falar com judeus muito ricos, barões, os Rothschilds, né? Para financiar essa ida para lá. Mas qual foi a resposta que ele tinha? O pessoal falava assim, olha, já não gostam da gente. Se a gente disser que estamos querendo voltar para formar uma nação, vai piorar. Então esquece isso aí. E todo mundo falava para ele, esquece. E alguns
até do jornal dele, né, falava assim, rapaz, você já está ficando ridículo, esquece isso. Mas ele, no diário dele, ele conta assim que aquilo era uma coisa que ele acordava pensando naquilo, ele dormia pensando naquilo, andava pensando naquilo, era uma coisa que não saía da mente dele. E então, em 1897, na Basileia, na Suíça, ele vai fazer o primeiro congresso sionista. Então, que era o primeiro congresso com o objetivo de levar o povo de volta para sua terra. E nisso, assim, eu até falo assim, ele na verdade conseguiu reunir, naqueles milhões de judeus que tinha na Europa, ele reuniu 120 judeus. A maioria que eram os fervorosos do norte, do norte e do leste da Europa, que vieram ali para esse primeiro congresso sionista. E é nesse primeiro congresso sionista que começa, então, um movimento político. E eu digo assim que é uma coisa irônica, porque aqueles judeus que queriam se assimilar, que queriam até mesmo negar a sua judaidade, eles é que vão liderar o processo político de volta para a terra. Então é uma coisa assim, sem, né? Não era o esperado. Aqueles que eram mais fervorosos, eles muitas vezes não tinham nem os recursos, nem a perspicácia política necessária. E coube a um grupo que quis negar a judaidade, se tornar o líder do movimento sionista. E foi aí que aconteceram aí situações e ações que possibilitaram o futuro surgimento de Israel? Tudo vai nascer aí. Então a gente tem que entender. Tem uma frase do Harris nesse congresso que é para assim, profético, é pensar que é profético, que ele diz assim: hoje, aqui na Basileia, eu fundei o Estado Judeu de Israel. Só tinha aquela turminha ali, mas hoje eu fundei o Estado Judeu de Israel. Isso estamos falando em que... 1897. 1897. Agosto de 1897. Ele fala assim, hoje eu fundei o Estado Judeu de Israel. Daqui a 5 anos, talvez, mas daqui a 50 anos, com certeza, todos verão isso. Né? Foi a frase dele. Só que a grande coisa assim, vai ainda demorar um tempo, que a gente sabe, para que o Estado efetivamente venha renascer. Mas vamos lembrar que 50 anos depois dele ter dito isso, em 1947, a ONU reúne uma assembleia para votar a favor da criação do Estado Judeu de Israel. Né? Então, aquelas palavras dele se cumpriram. E é muito interessante porque é nessa ocasião que ele já cria a bandeira de Israel, é nessa ocasião do Congresso Sionista, em 1897, que ele cria o hino a Israel, né, o hino de Israel, que é o hino até hoje, o hino de Israel. Hatikvah, a esperança. A esperança, Hatikvah, a esperança. Então você vê que até hoje é o hino que eles cantam e a bandeira que eles têm. Que o Estado só vai surgir 50 anos depois, mas ali o movimento já começa a ter as engrenagens já começam a caminhar, o sonho de ter esse lugar, de estar na sua terra novamente, ver nessa terra novamente, tá ali. E o livro, como eu disse assim, ele tem algumas passagens muito cansativas, eu digo mesmo, porque é muita coisa técnica, né, para resolver a questão, mas tem muitas partes assim muito bonitas, porque é aquele chamado que ele tinha. Inclusive, o que é assim interessante, até o templo ele fala. Ele falou, o templo vai estar lá no meio de Israel como um testemunho da fé que nos une por séculos. E o mais curioso nisso tudo é que o Theodor Herzl, na verdade, ele não era um homem, não era um judeu religioso. Ele era um judeu, que a gente fala, né, um judeu por etnia, um judeu étnico, mas a vida inteira ele não se interessou pela prática da religião judaica, mas a identidade judaica ele amou e ele quis. E o sonho dele foi o retorno de Israel e a terra se tornar. E isso acabou sendo um objetivo de vida mesmo. Objetivo, né? de vida dele. E o curioso, assim, pastor, em 1904, ele morre. E ele morre muito frustrado. Por quê? Porque ele não conseguiu nada. Né? Ele não conseguiu nada, ele tentou várias coisas e nada. O pessoal, assim, porque a partir de 1897 você começa a ter todo ano congresso sionista. Então, todo ano, 98, 99, 88, 89, depois até chegar 1904, todo ano vai ter o congresso lá. Mas não anda. Né, não anda, eles conversam com um, conversam com o outro, enganaram ele nisso, prometeram coisas, não cumpriram, lembrando
e aqui é um detalhe, lembrando que aquelas terras estavam na mão do Império Turco-Otomano, né? E ele chegou a ir conversar com os líderes e enrolaram ele lá, só que se aproveitaram da situação e não deram nada de concreto para ele. Na época também fizeram outras propostas, né, para colocar os judeus em outros lugares que não fosse a terra prometida, e eles não aceitaram, que de fato eles não queriam aceitar. E ele morre em 1904 e ele morre frustrado, porque ele morreu novo, acho que ele não tinha 50 anos ainda, e não tinha avançado nada. Então ele morre meio frustrado, como se tudo que ele fez não tivesse tido nenhum efeito. Guardado as devidas proporções, como Moisés que não verdade, entrou na terra. Né? Os ossos dele entraram, os ossos. Ele entrou, né? Mas os ossos foram depois, mas ele entrou. E ele morre frustrado, só que, apesar da frustração dele, ele já tinha colocado uma máquina, né? A gente pode falar assim, uma máquina em movimento que vai fazer com que essa realidade se concretize lá na frente, né? Outros darão continuidade. Eles chegam a fundar, eles vão fundar a Agência Judaica. A Agência Judaica, ela funciona como um órgão político que vai ter representação dos judeus perante as autoridades, né? Então você tem o caso até do Chaim Weizmann, que foi o primeiro presidente de Israel. Lembrando que Israel é parlamentarismo, ou seja, quem manda não é o presidente, é o primeiro-ministro, mas você tem um presidente, que é uma figura que tem alguma representatividade, mas não a força política, né? E o Chaim Weizmann também tem um livro contando, né, do sonho à realidade, que é contando toda essa caminhada que eles têm, desde o momento em que o movimento sionista começa até o momento em que Israel se torna algo concreto. Então, esses 50 anos que vão desde o começo do movimento sionista até o Renascimento, tem bastante chão aí, né? Mas o movimento sionista, ele vai ser essa coisa apaixonante, essa coisa que vai motivar. Você vai ter até bastante divergência, né? As pessoas falam assim que onde tem dois judeus tem três opiniões. Exato. Né? É uma frase comum que fala do judeu. Então eles tiveram dentro do próprio movimento assim, perspectivas diferentes, visões diferentes, seguindo linhas diferentes, mas apesar de tudo isso, todos eles tinham um objetivo: Israel se tornar uma nação outra vez. Né? Então o movimento sionista, o Theodor Herzl, nessa situação toda, a gente que conhece a história e vê a história, o que passou, a gente sabe do papel importante dele, mas realmente a pessoa, quando ele faleceu ali, fala: Israel não existe ainda, eu falhei, né? Mas ele não era o papel dele. É o Moisés, né, que você falou. Quem vai pôr o povo lá dentro é o Josué. Exatamente. Eu até digo assim, e aí, que assim, a história a gente não consegue pegar tudo, né? Mas aí entra, eu falo assim, que se o Theodor Herzl era o Moisés, o Davi Ben-Gurion era o Josué. E eu lembro assim que, eu lendo a biografia do Ben-Gurion, o Ben-Gurion, né? Ele falando assim que quando ele era menino, o pai dele já tinha, o Ben-Gurion como menino já estava agitando para voltar para a terra, né? E já estavam acontecendo, que isso é um ponto importante. Mesmo antes do nascimento político, já tinha um monte de judeu indo para lá. Okay. Principalmente judeu da parte oriental, vamos para a terra. O próprio Davi Ben-Gurion, né? Ele pega e foi morar lá na terra. Não tinha nada lá, passaram fome, muitos morreram. Aquela terra lá era uma terra de ninguém, era uma terra jogada lá, ninguém queria aquela terra. Mas eles começaram a ir para lá, e o pai do Davi Ben-Gurion fala assim para ele: filho, o Messias já veio. Ele tem uma barba preta bem grande e vai nos levar de volta para a nossa terra. A barba preta era o Theodor Herzl, né? E o Ben-Gurion, ele conta que ele nunca conseguiu se encontrar com o Theodor Herzl. E ele fala assim, talvez tenha sido até bom, que talvez eu não concordasse com as ideias dele. Mas esse trabalho todo do movimento sionista é o que vai inspirar não só o Ben-Gurion, mas muitos outros, de voltar para a terra. E o Ben-Gurion, ele vai ser uma
uma peça-chave nisso, porque ele vai para a terra e vai fazer muita movimentação e vai batalhar para que Israel se torne uma realidade. Então, assim, tem todo um processo até que esse dia chegue. A outra coisa que você tem nesse tempo que é maravilhoso foi como é que é? Agora me fugiu o nome dele, mas vou lembrar. É Ben Eliezer, sei que o sobrenome é Ben Eliezer. Que ele fez renascer a língua hebraica. Porque a língua hebraica era uma língua que só era falada dentro da esfera religiosa. Não era uma língua pública. E o Ben Eliezer, ele faz não, eu vou lembrar o nome e falar. Mas ele vai trabalhar para o renascimento da língua hebraica. Já pensou? Uma língua que era uma língua religiosa, que era uma língua bíblica. O pessoal fala assim para ele, como é que você vai pedir um bilhete de trem usando a língua hebraica, se na época da Bíblia você não tinha trem, termo, você não tinha bilhete, você não tinha nada disso. E ele vai tudo criando aqui. Ele vai ser Eliezer Ben Yehuda, sabia que eu ia lembrar. Eliezer Ben Yehuda. E ele consegue isso. Então, todo esse período não é algo que ficou parado. Você vai ter toda uma engrenagem se movimentando para aquilo que ia culminar no renascimento de Israel. E esse fato, por exemplo, do ressurgimento da língua também, que o pastor acabou de falar, isso pode ser considerado como um dos efeitos, né, desse movimento na história dos judeus. Isso aí com certeza foi um dos efeitos. E tudo que vai ser analisado depois, né, vai ocorrer depois de renascimento concreto, tudo isso já começou lá atrás, 50 anos antes, quando alguém começa a ter a visão de fazer isso. É muito interessante, né? Assim, esse foi um período na história do mundo em que você tem diversos países nascendo. Você vai ter um fim do colonialismo, daquele colonialismo lá do século XIX, e muitos povos, não só na África como na Ásia, eles começam a lutar pela sua autonomia política. Então, muitos querem colocar esse acontecimento como vários povos estavam se tornando emancipados e Israel também se tornou emancipado, com uma única diferença. Israel começou muito tempo antes o movimento de retorno à terra, né? Tem até um registro assim de um ministro inglês que ele fala, isso é mais ou menos 1840. Ele fala assim, existe entre os judeus uma convicção de que chegou o momento deles voltarem para a sua terra. E eles têm feito vários esforços para tornar isso possível. Então, as pessoas pensam que o renascimento foi assim, não tinha nada, acontecendo nada, e aí, vamos fazer a nação e vem para cá. Não foi assim. Você já tem ali mais de um século em que os judeus estão fazendo aquilo que nós chamamos de aliá. Eles chamam de aliá, é a subida, né, porque era a subida a Jerusalém. Então, os judeus começam, você tem várias ondas de judeus saindo do norte da Europa, do leste europeu, indo lá para a terra e começando a trabalhar para reconstruir a terra. Eu lembro até uma frase do Ben Gurion que ele dizia o seguinte, se você quer que o movimento sionista prevaleça, mais importante do que ficar debatendo esse assunto e fazendo teorias, se mude para a terra, vá para a terra, né? Que ele diz assim, isso vai fazer muito mais efeito. E era o que muitos judeus faziam até então. Muitos deles não tinham nem, assim, o que movia eles era a Bíblia, o que movia eles era a palavra. Deus falou que a gente vai voltar para a terra, vamos voltar para a terra. Eles não tinham nem a percepção, como que nós vamos tornar válida a existência do novo Israel aqui. Não sei, mas eu vou para lá. Né? Mas, curiosamente, tem um grupo dentre os judeus em Israel, ortodoxos, ultra-ortodoxos, que são antisionistas, né? Tem. É meio estranho, né? Meio curioso. Estranho. E aí uma vez eu num debate, né, conversando com outro pastor, e ele cita isso, né? Ele fala assim, você está dizendo que isso foi um mover de Deus, mas nem eles aceitam. Eu falei assim, aí eu contei a história. Porque quando o Theodor Herzl vai conversar, muitos judeus também não queriam voltar para a terra. O Chaim Weizmann, ele conta o seguinte, que ele encontrou mais apoio das autoridades inglesas do que das autoridades judaicas. Né? Ele disse assim que, ele conta, né, no livro dele que ele ficou encantado porque os ingleses, os líderes ingleses, para eles era assim um privilégio, era uma alegria ajudar os judeus a restaurar
a terra ali. Para eles era uma coisa muito preciosa. E ele ficou encantado com aquilo. Ele encontrou mais não-judeus, porque aí entra uma outra coisa. Você já tem no século XIX, principalmente, uma série de grupos cristãos que defendiam que isso ia acontecer na história, que os judeus iam voltar para sua terra e ser uma nação outra vez. Principalmente, os puritanos, já desde o século XVI, XVII, eles já falavam isso, já diziam que eles iam voltar ali para a terra e ser uma nação outra vez. E principalmente os ingleses, que foram, né, muito influenciados por esse tipo de pensamento, então na visão deles, eles iam ter que voltar, em algum momento iam voltar. Então eu perguntei assim, inclusive, para o pastor, né, desde quando Deus precisa de unanimidade para fazer aquilo que ele vai fazer, né? Não precisa de unanimidade nenhuma. De fato, muito judeu não acreditou, muito judeu não achou que era bom, muito judeu não foi. Eu lembro assim, e agora lembrando aqui, pastor, eu me lembro uma frase do livro do Herzl, O Estado Judeu, que ele fala assim no livro, vê que isso é 1897. Esse período, você não tinha na Europa Ocidental esse antissemitismo, esse ódio aos judeus, que você vai ter depois. E no livro, o Herzl diz o seguinte: vocês não querem voltar para a terra porque o antissemitismo está dormente agora. Mas a hora que ele explodir, vai ser com uma força tal que vocês não vão suportar, né? Olha o que ele fala, né? E por falar em livro, pastor Aguinaldo, nosso programa já está encerrando, mas eu não quero encerrar antes do pastor falar do livro que o irmão escreveu e que tem a ver com o nosso tema desse programa e do próximo. Israel, povo escolhido, verdades bíblicas que o ajudarão a entender a importância desse povo. Então, além desse aspecto de mostrar a importância desse povo, biblicamente falando, você tem aqui um resumo histórico, né? Um pequeno resumo histórico que vai te ajudar muito a você começar a compreender a história de Israel. Então é essencial que você se informe nisso, até para você entender o plano de Deus, até para você entender a história, até para você entender os judeus, é uma coisa assim essencial. Então convido você, Israel, povo escolhido. E para adquirir o livro e para conhecer também o trabalho do pastor? Então você pode me procurar nas minhas redes sociais, tá? Ignaldo Hélio, lembrando Ignaldo é EGUI, senão o pessoal fala assim, é um Agnaldo com E, né? Ignaldo Hélio. Você pode me achar no Instagram, você pode me achar no Facebook. Você pode também adquirir o livro na loja missãoatenas.com.br, né? E você conhecer meu trabalho no site missãoatenas.com.br e no canal missãoatenas.com.br. Lá tem bastante vídeos onde eu compartilho um pouquinho das questões relativas a Israel, né? Pastor Aguinaldo, muito obrigado por enriquecer nosso programa com esses detalhes, contando um pouco da história do povo de Israel nesse momento importante onde, né, aí no mês passado aí comemoramos aí aniversário do ressurgimento do novo Estado de Israel. E no próximo programa, o pastor Aguinaldo estará conosco e dará continuidade, e aí de fato falando desse momento marcante, e temos mais história para frente aí, falando sobre esse período importante no calendário do povo de Israel. Quero agradecer pela sua audiência, por permanecer conosco até o final deste programa e sempre encorajando, incentivando você a se unir a nós em oração e intercessão para que o evangelho chegue aos judeus e também aos gentios, aos não-judeus. Quero encerrar falando para você um Shalom Aleichem, a paz seja convosco.